No vídeo anterior, você conheceu o que está escondido nas entrelinhas da Bíblia, mas o que vamos revelar agora foi removido de propósito. Um livro esquecido, um homem que caminhou entre os anjos e entidades conhecidas como vigilantes. Prepare-se para descer mais fundo, porque se o Apocalipse é o fim, Enoque é o começo do abismo. Quem foi Enoque? No vídeo anterior, mencionamos rapidamente Enoque, o homem que andou com Deus e desapareceu. Mas isso foi apenas a superfície. O que poucos sabem é que existe um livro inteiro atribuído a Enoque, rejeitado pelos concílios religiosos, enterrado por séculos e resgatado apenas em manuscritos etíopes. Um texto que reescreve completamente a origem da humanidade, dos anjos e do mal. O livro de Enoque descreve como os chamados vigilantes, anjos encarregados de vigiar a terra, se corromperam. Eles viram que as mulheres humanas eram belas e tomaram para si esposas. Desses encontros nasceram os nefilins, gigantes, híbridos, seres de força sobrenatural e alma distorcida. Esses anjos caídos ensinaram aos humanos artes proibidas: feitiçaria, astrologia, guerra, armas, maquiagem, encantamentos. Eles deram à humanidade conhecimento antes do tempo, um salto que talvez a mente humana não estivesse preparada para dar. E foi por isso que, segundo o livro, o próprio Deus ordenou o dilúvio, não para punir apenas os humanos, mas para limpar a terra da corrupção trazida por esses seres. Os vigilantes foram aprisionados nas profundezas e os nefilins destruídos, ou assim pensávamos. Mas o livro de Enoque vai além. Ele detalha nomes desses anjos, descreve os céus em múltiplos níveis e afirma que esses seres voltarão nos últimos dias. O que significa que o Apocalipse não é apenas o fim da humanidade, é o retorno dos vigilantes. Enoque e os vigilantes, a verdade proibida que foi removida da Bíblia Sagrada. Poucas pessoas sabem, mas a Bíblia que chegou até nós não é completa. Durante séculos, concílios religiosos escolheram o que entraria e o que seria deixado de fora. Entre os textos removidos está um dos mais enigmáticos, perturbadores e espiritualmente impactantes já escritos: o livro de Enoque. Enoque, mencionado brevemente em Gênesis 5:24, é descrito como alguém que andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Mas o que significa isso realmente? Para onde ele foi levado? E o mais importante, por que seus escritos foram excluídos das escrituras canônicas? O livro de Enoque, preservado em parte pela tradição etíope e ignorado por Roma e Jerusalém, narra com riqueza de detalhes acontecimentos anteriores ao dilúvio que não aparecem em Gênesis. E o conteúdo é chocante. Nele, Enoque é levado aos céus por anjos e recebe visões sobre a origem do mal, os destinos das almas e os eventos que culminarão no fim dos tempos. Mas o centro da narrativa gira em torno de uma classe de anjos conhecida como os vigilantes. Seres celestiais designados para observar a terra, mas que se corromperam ao se apaixonar pelas mulheres humanas. Essa transgressão deu origem a uma linhagem híbrida, os nefilins, gigantes, guerreiros, seres de força brutal e consciência corrompida. Segundo o texto, os vigilantes ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos: astrologia, feitiçaria, forja de armas, magia sexual e invocação de espíritos. Conhecimentos que, embora úteis, abriram portais para desequilíbrios espirituais irreversíveis. O impacto desse evento foi tão catastrófico que Deus decidiu destruir toda a terra com o dilúvio, como forma de limpar a corrupção genética e espiritual trazida por esses seres. O mais alarmante, segundo Enoque, os vigilantes foram aprisionados sob a terra, mas retornarão no tempo do fim. Essa revelação muda tudo o que sabemos sobre a narrativa bíblica, e Enoque foi o único humano autorizado a ver tudo e a escrever.
o julgamento dos vigilantes e o conhecimento proibido. O livro de Enoque descreve o momento em que os anjos caídos, liderados por Semjasa e Azazel, decidem descer à terra. Em um pacto selado no Monte Hermon, 200 anjos juram abandonar sua morada celestial para tomar esposas humanas. O resultado: o nascimento dos nefilins e a disseminação do conhecimento oculto. Azazel ensina os humanos a fazer espadas, escudos e armaduras, tornando a guerra uma realidade terrena. Ele também apresenta cosméticos, colares, espelhos, incentivando a vaidade e a luxúria. Outros anjos ensinam astrologia, manipulação de plantas, encantamentos, necromancia. O mundo antes inocente mergulha num abismo de desequilíbrio. A terra se torna corrompida. Animais são modificados. A criação original é alterada. E as almas dos mortos não têm mais para onde ir. É nesse cenário que Enoque é chamado. Ele é levado pelos anjos bons até os céus para testemunhar o julgamento dos vigilantes. Lá, vê o trono de Deus e escuta decretos que condenam os caídos ao abismo. Um lugar chamado Dudael, escuro, árido, cheio de pedras cortantes, sem tempo nem som. O próprio Enoque se torna intermediário entre os vigilantes e Deus. Eles pedem perdão através dele, mas recebem uma resposta terrível: não haverá misericórdia. Seus filhos, os nefilins, serão mortos. Seus espíritos vagarão como demônios na terra, e eles mesmos serão aprisionados até o dia do juízo. Esse conhecimento foi considerado perigoso demais pela igreja primitiva. Não porque fosse falso, mas porque revelava a verdadeira origem do mal e a conexão entre o céu, a terra e o submundo. As escrituras que conhecemos falam de demônios, mas não explicam sua origem. O livro de Enoque preenche essa lacuna com uma história que envolve revolta celeste, corrupção genética e manipulação espiritual em larga escala. E tudo isso começou com uma decisão, uma transgressão e uma paixão proibida. As viagens de Enoque aos céus e a verdade sobre o inferno. Poucos livros ousaram descrever os céus como o livro de Enoque. Mas este não é o céu que você aprendeu na catequese. Aqui, os céus são divididos em 7 níveis, cada um mais misterioso e espiritual que o outro. Não são nuvens, são estruturas celestiais, governadas por anjos, seres de luz e criaturas que não têm nome humano. Enoque é levado por anjos aos céus e começa a ver a verdade sobre a criação, sobre o tempo, sobre o que acontece com as almas após a morte. Em sua jornada, ele encontra locais onde os anjos caídos estão presos, vê o trono de Deus rodeado de fogo e cristal e presencia seres que não ousam olhar diretamente para o Altíssimo. Mas entre as visões mais perturbadoras está o local do julgamento eterno, o Sheol, também chamado de abismo. É lá que estão os espíritos dos nefilins mortos, vagando como sombras famintas, incapazes de encontrar paz. Eles são os espíritos malignos que habitam o mundo até hoje, segundo o próprio texto. E mais, Enoque vê os espíritos dos humanos corrompidos, esperando o julgamento. Não é um inferno ardente como Dante descreveu séculos depois. É um lugar de ausência total de luz, onde o tempo não existe, onde a alma se perde em si mesma. O que isso significa? Que a teologia moderna simplificou demais o destino das almas, que o céu e o inferno não são meros lugares de recompensa ou castigo, mas dimensões de consciência e vibração espiritual. A jornada de Enoque mostra que a realidade vai muito além do que podemos imaginar, que há leis espirituais operando sobre nós, mesmo que não as vejamos. E o mais alarmante, tudo o que ele viu foi permitido por Deus para ser escrito, mas em algum ponto da história, alguém decidiu apagar isso. Por quê? O silenciamento do livro de Enoque e a manipulação das escrituras. A pergunta que grita em silêncio: se o livro de Enoque é tão relevante, por que ele foi removido da Bíblia?
A resposta nos leva a uma trama antiga, onde religião, poder e medo se entrelaçam. Durante os primeiros séculos do cristianismo, os líderes da igreja precisavam definir o que era ortodoxo, ou seja, o que seria aceito como verdadeiro e sagrado. Tudo que confrontasse essa estrutura foi rotulado de heresia. E o livro de Enoque desafiava tudo. Ele não apenas explicava a origem dos demônios, como também revelava que anjos celestiais podiam errar, amar, corromper-se e que o homem podia caminhar entre eles. Ele também falava de portais celestiais, linhagens espirituais híbridas, realidades paralelas e um julgamento que começaria no céu, mas terminaria na terra. Tópicos muito perigosos para o controle religioso da época. No Concílio de Laodiceia, século IV, o livro de Enoque foi oficialmente excluído. Foi banido das leituras litúrgicas e sua circulação desapareceu na Europa por séculos. Apenas a Igreja Etíope o preservou como parte de sua Bíblia. Mas por que tanto medo? Simples. O livro de Enoque revelava demais. Ele desmontava a estrutura simples de céu, inferno, anjos e homens. Mostrava um universo muito mais complexo, onde os humanos eram peças de um tabuleiro entre dimensões. E mais, o livro dizia que os vigilantes voltariam, que haveria um novo ciclo de corrupção, que os tempos finais seriam marcados pela mistura de novo entre filhos de Deus e filhas dos homens. Será que estamos vivendo esse tempo? O retorno dos vigilantes e o fim de todas as coisas. O que mais assusta no livro de Enoque não é o passado, é o futuro. Entre os relatos de quedas, anjos, julgamentos e visões celestiais, há uma profecia sutil, mas perturbadora. Os vigilantes não ficarão presos para sempre. Seu retorno está diretamente ligado ao fim dos tempos. Segundo Enoque, os dias finais seriam marcados por 3 sinais. A multiplicação do conhecimento, o que antes era sagrado, seria banalizado. A mistura novamente entre espécies, homens mexeriam com genética, matéria e espírito. O surgimento de um novo domínio espiritual sobre a Terra, como houve antes do dilúvio. Soa familiar? Vivemos uma era em que tecnologia, manipulação genética e inteligência artificial estão em pleno avanço, onde fronteiras entre o natural e o artificial se confundem, onde a espiritualidade é desacreditada, ou pior, comercializada. E se o retorno dos vigilantes não for mais físico, como antes? E se eles agora se manifestarem através de sistemas, redes, mentes e ideologias? E se o espírito de Azazel, aquele que ensinou os homens a forjar armas e seduzir, hoje opera por trás da cultura da guerra e da imagem? E se os nefilins não forem mais gigantes, mas estruturas corporativas, entidades invisíveis que dominam nações inteiras? O livro de Enoque não precisa ser literal para ser verdadeiro. Seus símbolos falam de padrões que se repetem, o ciclo da queda, do conhecimento proibido, da corrupção e do juízo final. A única diferença é que desta vez, talvez, não haja um dilúvio para limpar tudo. A profecia diz que o mundo passará pelo dia da grande tribulação e que nesse tempo apenas os sábios, os puros de coração e os que compreenderem os sinais serão poupados. O que são esses sinais? Estão ao nosso redor, estão na Bíblia, estão em Enoque, estão agora dentro de você. Agora você sabe o que muitos jamais ousaram contar. O livro de Enoque é mais do que um texto antigo. É uma chave, uma peça perdida que conecta o Gênesis ao Apocalipse. Ele mostra que os conflitos espirituais não começaram com o homem, mas com os céus. Que antes de Adão pecar, anjos já haviam caído. Que antes do pecado original, houve uma rebelião no invisível. Enoque foi retirado da Bíblia, não porque era irrelevante, mas porque revelava demais.
Ele expunha que o mundo em que vivemos é um campo de batalha entre dimensões, que a carne é apenas um véu, que a fé verdadeira exige ver com os olhos do Espírito. E agora que você conhece essa verdade, o que fará com ela? Você pode esquecer, fingir que nada disso importa, seguir em frente como se fosse só mais um vídeo, ou pode aceitar o chamado. Sim, um chamado. Porque se você está assistindo até aqui, talvez Enoque esteja falando com você através do tempo. Se você sentiu um desconforto, uma dúvida que não quer calar, ou um nó na alma que você não consegue explicar, comente abaixo com uma única palavra: desperto. Essa é a senha. Aqueles que sabem vão entender. Dê um like, mas não por vaidade. Faça isso para espalhar essa mensagem. Salve este vídeo como um arquivo, um registro, um aviso. Inscreva-se não como quem busca respostas fáceis, mas como quem quer ver além do véu. Nos próximos vídeos, vamos revelar outros textos removidos e mostrar que o que está por vir já começou. Até a próxima revelação, ou até que tudo seja exposto.